Eu acho que o capitalismo é algo inato do ser humano. A gente nasceu fazendo capitalismo sem saber o conceito de capitalismo. Você pega outras espécies, animais na natureza, eles já têm o conceito de propriedade já, né? Ó, isso aqui é meu território, isso aqui é meu, né? O homem também é assim desde a sua origem, né? Diferente do socialismo, do comunismo, que é algo que foi pensado, é algo que foi colocado no papel e falou, ó, agora vamos colocar em prática, mas não deu certo. Você acredita mesmo que isso pode dar certo pra humanidade? Tá, vamos lá. Tem uma polêmica muito grande nas ciências sociais sobre quando surgiu o capitalismo. Se tu pegar aquela galera liberal, ANCAP e por aí vai, eles vão dizer que sempre existiu o capitalismo porque eles igualam o capitalismo a comércio, trocas e dinheiro. Então assim, pra algumas pessoas, não só liberal ANCAP de internet que fala besteira não, tem pensadores sérios, como o caso do sociólogo Max Weber, né, que é um clássico das ciências sociais, que pensa que capitalismo é igual a comércio, trocas monetárias e busca pelo lucro. Então você vai, nessa perspectiva, você vai achar capitalismo na Mesopotâmia, na Grécia Antiga, na Síria, nos fenícios e por aí vai. Eu trabalho com uma perspectiva marxista que acha que capitalismo não é troca comercial, não é só dinheiro, não é só propriedade privada. Por quê? Se a gente for pensar em termos, por exemplo, de propriedade privada, isso aqui é meu e de mais ninguém é meu contra todo mundo e eu vou proteger aqui a minha vaca, a minha terra, o meu lote e tal. Isso sim existe há muitos anos. Dinheiro existe há muitos anos. Inclusive, se você for retornar na história, 2.500 anos, 3.000 anos antes de Cristo, você vai achar, por exemplo, em algumas comunidades, que o sal era um instrumento de troca, né? Funcionava como moeda. Em algumas outras, a carne, em outras, o trigo, em outras, a lã, em outras, o milho, a maíz, né? As sociedades pré-colombianas, etc, etc. Mas isso não configura o capitalismo. Sabe por quê? Todas essas sociedades, todas, Mesopotâmia, fenícios, persas, Grécia Antiga, Roma Antiga, Império Incaico e por aí vai, todas essas sociedades não eram sociedades em que a produção se organizava enquanto globalidade para o lucro. O que é que significa isso? O que é um regime capitalista? O regime capitalista é assim: a imensa maioria da população tem só sua força de trabalho para vender, né? Você não tem uma fábrica, você não tem um grande banco, você não é dono de grandes propriedades de terra, você não é um latifundiário, você não é dono de uma grande estrutura de distribuição de produtos, de uma rede logística gigantesca. Você é dono da sua força de trabalho. Toda a economia é organizada dentro de uma lógica em que tem um punhado de pessoas que são donas desses meios de produção e que, portanto, comandam a economia, comandam a produção. E a imensa maioria das pessoas vende sua força de trabalho. Em troca dessa venda, recebe um salário e tudo é comercializado. No sentido de que a gente não produz as nossas próprias roupas, a gente compra a comida, a gente compra os eletrodomésticos, a gente compra os móveis e tal. Em sociedades passadas, mesmo que você tivesse algum nível de troca comercial, de mercantilização, era muito comum a dinâmica de autoprodução. Então, sei lá, se a gente volta pra França feudal do ano 600 depois de Cristo, as pessoas produziam sua própria roupa, os próprios utensílios. O capitalismo, ele cria uma dinâmica em que a minoria da sociedade controla os meios de produção, portanto, os rumos da economia. A economia é baseada no lucro. Essa economia se organiza com base em relação mercantil, em que tudo é comprado e vendido. E a maior parte da sociedade, no caso a classe trabalhadora, não tem os meios de produção, precisa vender sua força de trabalho para sobreviver e sobrevive de salário. O capitalismo é isso. Então, assim, não existia capitalismo desde o começo da história da humanidade.